Bom, quando a gente aplica, então, os níveis lógicos ao estudo da psicologia e a partir das doutrinas e modelos que configuram as três abordagens possíveis, a cognitivista, a abordagem da cognição, a abordagem da emoção ou a psicodinâmica e a abordagem da ação ou do comportamento, o comportamentalismo, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar três níveis de análise da psicologia que vão se ajustar àquela dimensão. O corpo embaixo, a cultura em cima, então a biologia e a antropologia, e a mente é esse unificador da biologia e da antropologia. Então esses três níveis, eles foram definidos a partir de uma abordagem puramente lógica, ou seja, o que está dentro do que e o que é elemento do que, daquela forma como eu falei nos níveis lógicos, o que está o elemento no nível subordinado, ou seja, se você desce o nível lógico, o elemento vira um sistema em si. Se você sobe o nível lógico, o sistema vira um elemento de um sistema maior que o aborda com base naquelas ideias do princípio matemático. Então, esses níveis são, se você considerar do corpo para a mente, o que você vai ter? Você vai ter uma progressão em direção àquilo que é mais complexo, ou seja, mais sistemas compostos. Um sistema complexo é um sistema de sistemas. Não é? Uhum. E, portanto, aquilo que exige um nível mais abstrato de descrição, ou seja, uma descrição mais apropriada no sentido formal, mais bem articulada no sentido formal, uma descrição em que você consegue pensar em termos cada vez mais abstratos. E, ao contrário, quando você desce esses níveis de análise, você vai em direção à simplificação, ou seja, modelos cada vez mais simples do funcionamento e cada vez mais próximos da concretude, não é? Então nós temos três metaníveis: o comportamento, o pensamento e a personalidade. No comportamento nós vamos falar justamente, e ele vai conversar profundamente com a abordagem comportamental, porque o comportamento, do que se trata o comportamento? Trata-se do nível em que o sujeito interage com o ambiente dele, ok? E que ele interage com o ambiente dele em condições tais que o acoplamento dele ao ambiente é um acoplamento que mantém a vida, que sustenta a vida, como a gente viu lá atrás, tá certo? No segundo metanível, é o metanível no qual ele é capaz de organizar o comportamento dele de modo a obter resultados que não são óbvios ou não são claramente perceptíveis no ambiente e, portanto, transcender as determinações do ambiente, como, por exemplo, segurar a vontade de comer um chocolate para manter sua saúde. O chocolate está ali na sua frente, você está transcendendo aquela relação direta com o ambiente para pensar numa coisa mais abstrata, que seria o nível do pensamento, o nível em que a gente pensa mesmo, tá legal? E esse nível do pensamento, inevitavelmente, ele vai estar configurado de uma maneira tal que aquela pessoa específica tem a sua forma específica de produzir esse nível de pensamento, que é onde a gente vai chamar o nível de análise da personalidade. O nível do pensamento, você vai trabalhar com ele integrando o comportamento com a cognição. Você precisa fazer essa integração na medida em que o pensamento ele vai se relacionar com o ambiente, mesmo que com esse atraso do fim de longo prazo e tal, não sei o quê. Mas quando esse pensamento vai funcionar, ele precisa caber na sua estrutura mental e na parte da sua estrutura mental que descende da cultura, que aí nós estamos na personalidade. Aqui é onde a psicodinâmica, aquelas teorias que falam sobre a relação entre emoção e modo de pensar, como as psicanálises, por exemplo, é aqui onde é o reino delas. Você está
num nível muito mais abstrato, onde a conexão do sujeito é com a cultura. Por exemplo, eu falo muito, você mesma já me ouviu falar isso, que a psicanálise uma grande antropologia, é uma antropologia de alto calibre, né? Embora ela seja uma psicologia canhestra. Por quê? Porque ela tem defeitos na hora que ela tenta olhar para dentro do pensamento e para dentro do comportamento, porque o Freud cometeu alguns erros teóricos inevitáveis no ponto de vista dele, como, por exemplo, misturar quantidades e qualidades numa mesma teoria. Quando você põe quantidades e qualidades numa teoria, você cria uma teoria que não resolve nada, e aí é um erro epistemológico. Ele não podia evitar isso, como ele era um grande observador, ele se mantinha preso no negócio, mas tinha momentos em que ele fazia umas teorias que era viajandona por causa dos erros lógicos da forma de pensar dele. Mas cada um desses metaníveis, no mais simples, comportamento, para o intermediário, pensamento, para o mais complexo, personalidade, você tem, por sua vez, dois subníveis ou dois níveis. O comportamento, o primeiro nível dele, que nós vamos chamar aqui, seguindo o pessoal da PNL, de reação, é o nível em que o comportamento é explicado pelo evento externo do ambiente que ativa o sujeito, seja externo no sentido de externo à própria corporalidade, ou externo no sentido de externo ao eu. Por exemplo, eu estou falando aqui, minha boca começa a salivar e a saliva começa a ficar mais grossa, tal, e eu sinto sede. É um estímulo interno que ele vem de fora de mim, tanto que eu não falo eu sou sede, eu falo eu sinto sede, é como se a sede viesse a mim. Não é? E aí isso me impulsiona para buscar água, isso me gera uma reação. Mas ao mesmo tempo pode acontecer, sei lá, acontece um barulho aqui, eu levo um susto, eu estou reagindo. Esse nível de reação, a gente vai ver mais adiante, ele foi estudado à grande pela psicologia e o Pavlov formalizou. O Pavlov era um gênio, tá legal? Um gênio, o cara foi Nobel de Medicina. Ele formalizou isso de maneira tão rigorosa que quase foi possível construir todo um edifício psicológico em cima da reflexologia do Pavlov. Claro que não foi possível, justamente por causa da complexificação progressiva dos níveis de análise que eu estou sustentando aqui como sendo os níveis de análise. O segundo nível, que inclui o nível reação, é o nível de ação. O nível de ação é aquele estudado pelo Skinner, onde você tem a relação do sujeito com o ambiente, ela envolve tanto o evento antecedente, aquilo que acontece antes dele atuar, quanto a consequência da atuação. Então, eu estou com sede, eu pego a garrafa de água, tomo e mata a minha sede. Isso conecta o meu objeto, o meu estímulo interno, a sensação, com o estímulo externo, a garrafa de água, numa sequência de ação que normalmente se automatiza, e na maior parte das vezes eu faço sem perceber. E nós estamos aqui no comportamento. O que acontece no comportamento? E essa é uma das grandes problemas da psicologia. A psicologia supõe que para você superar essa explicação, você tem que ir para o nível do pensamento. Não, não é bem isso. Quando você vai no nível do pensamento, que é um nível mais abstrato, você vai para uma explicação mais abstrata, mais complexa, que permite incluir mais elementos. Mas ela não é necessária para explicar, por exemplo, o meu movimento de a garrafa se tornar atrativa para mim e eu tomar água. Eu não preciso olhar a minha mente. Eu posso apenas simplesmente contar a história do que aconteceu, que é o que a gente vê, por exemplo, nos animais. Na grande maioria das manifestações animais, você consegue descrevê-las em termos de estímulo, resposta e consequência. E por que você consegue fazer isso? Porque essa é uma teoria, esse é um modelo extremamente poderoso para explicar o acoplamento indivíduo-ambiente. Mas os humanos conseguem, por exemplo, retardar a água, porque ele ainda tem que terminar uma frase, como eu estou fazendo aqui. Então, nesse caso, você já tem uma coisa. O comportamento, no dizer do grande Luria, o cara o soviético, ele curte psicologia geral, o comportamento não é mais explicado por estímulos diretos e às vezes nem mesmo por vestígios da experiência anterior. Ele é explicado por uma espécie de automatização da experiência anterior que se torna uma função mental. E aí o Vygotsky, que era
filósofo, o principal inspirador do Luria, o Vygotsky, foi que sugeriu isso. Ele sugere justamente isso, que essa construção do pensamento ela emerge na medida em que o sujeito vai se tornando progressivamente um sujeito de linguagem e domina uma ferramenta na mente, a língua, uma ferramenta que lhe permite pensar sobre de tal maneira que ele consegue calcular as consequências antes de começar a agir. E ele usa, o Vygotsky conta aquela história do garoto que queria pegar o biscoito e ele olha para o biscoito, ele vê que ele não alcança, está na hora da prateleira, ele fala, eu quero biscoito. E dá para ouvir ele falar, porque o Vygotsky, que era professor de pré-primário, ele viu o menino falando, eu quero biscoito, está muito alto, cadeira, já sei, vou pegar aquela cadeira, vou pôr aqui, vou subir, vou pegar o biscoito. E ele fala isso em voz alta. É basicamente a descrição daquele experimento do macaco, do Kafka e do Koller, que eles mostram que quando a vara e a banana estão no campo do visual do macaco, ele consegue pensar sobre e usar a vara para pegar a banana, né, que gerou o conceito de insight da teoria da Gestalt. Só que no caso do humano, isso é seguido de uma narração. E essa narração constrói um ser capaz de pensar sobre. O macaco também consegue, o experimento do Kafka e do Koller é um exemplo bem claro, mas o humano consegue pensar sobre pensar. E aí ele se torna capaz de corrigir o próprio pensamento. E nesse nível do pensamento nós temos dois níveis. O nível da motivação, que é quando você tem um motivo ele não é uma causa, um motivo ele é um futuro desejado, ele é uma direção, ele dá sentido à ação. O motivo é o que o sujeito quer, não é o que causou o comportamento, é o que gerou o impulso em direção ao. O motivo ele é um conceito teleológico. Quando você fala em causa, você fala num conceito histórico. A causa vem antes da consequência. O motivo ele pode vir antes da causa, que é o motivo, é essa capacidade de você imaginar a sequência sem agir, organizar ela na sua mente e a partir daí exercer a sequência de uma forma causal, obviamente. Pego a garrafa, abro a coisa, tomo a água, mas exercer a sequência porque eu estou indo em direção a um objetivo desejado, que é o motivo. Mas acontece que a maneira de construir motivos na mente humana, ela é regulada por regras. Tanto as regras da linguagem, a sintaxe, a gramática, por exemplo, regulam o que você pode fazer ou pensar, quanto regras que você aprendeu quando criança, que estão escritas no seu comportamento, às vezes até no nível pavloviano de automatismo, do tipo, tira a mão daí, não pode isso, aqui vai, ó, para cá você vira. Ou regras abstratas, como, por exemplo, as regras de trânsito. Eu pego o carro e eu quero, aqui no meu consultório, a minha casa é nessa direção. Essa rua aqui, ela é mão na mesma direção da minha casa, mas se eu seguir ela, eu saio numa avenida que não dá caminho para minha casa. Então, para eu chegar na minha casa, eu tenho que fazer uma trajetória que eu vou na direção da minha casa, aí eu vou virar numa direção 90 graus da minha casa, aí eu viro na direção oposta da minha casa, aí eu viro na direção 90 graus da minha casa, depois eu viro na direção da minha casa para poder ir para minha casa. Quer dizer, eu faço um caminho zigue-zague porque eu consigo imaginar todo esse caminho para quê? Para obedecer regras de trânsito, porque tem mão na rua. Eu não posso ir na contramão. Esse é o nível da permissão. E esse nível da permissão, que é onde vão estar as regras que me permitem, quais são os motivos viáveis, quais são os motivos possíveis, quais são os motivos lícitos, quais são os motivos válidos, isso vem de onde? Vem da percepção de quem eu sou. Por que eu não entro contramão? Tem gente que não entra contramão porque não quer morrer. Não, eu não entro contramão porque eu acho que é muito importante obedecer às regras de trânsito, porque isso torna o trânsito previsível para todos os que estão no trânsito. Então eu não entro contramão por uma razão que tem muito mais a ver com quem eu penso que eu sou e quem eu acho que eu quero ser, do que especificamente com a lei de trânsito. Particularmente, esse trechinho que eu falei, dá para trapacear, porque ninguém vai ver, não vai ter um guarda aqui, não tem câmera vigiando. Então seria possível trapacear, mas eu considero errado trapacear. Então, nesse caso, o que acontece? Esse conjunto de regras ele está articulado na ideia de quem sou eu, no nível da missão. Veja,
A missão é aquela identidade que quer se realizar no mundo como uma pessoa. Eu quero ser o Ari, eu quero ser um cara correto, eu quero papapá. E de onde vem essa missão? Ela não nasceu da minha biologia. Ela nasceu da minha cultura. Ela veio transmitida para mim pela minha ancestralidade, pela minha linhagem cultural, pela minha linhagem antropológica. E ela veio da transmissão. Então, eu tenho aqui o nível da transmissão. Vamos decupar cada um desses níveis agora com calma. O primeiro nível, que é reação, o que você vai encontrar nesse nível da reação quando você vai fazer uma descrição? Os automatismos, os hábitos, as emoções primárias, sejam eles inatos ou aprendidos. Por quê? Porque todos eles são explicados naquele modelo clássico de estímulo-resposta, que é o condicionamento clássico que o Pavlov mostrou com o cachorro que aprendeu a salivar para a campainha, o experimento é conhecido, que faz com que a resposta seja automática, no sentido de que ela vai acontecer, tá legal? Porque o seu organismo aprendeu a responder daquele jeito para aquele estímulo. E a explicação do comportamento não precisa nada mais do que esse estímulo e essa resposta, para você prever, dizer o que aconteceu e aí qual é o motivo do comportamento? O motivo do comportamento é a adaptação do ambiente. Ele é um motivo completamente genérico, ele não tem nada a ver com a pessoa. Percebe? Nesse nível aqui, nós temos uma ciência extremamente precisa, profunda. Hoje a gente já descreve isso, por exemplo, um livro daquele. Como é que chama o cara do estresse? Peraí, que eu tenho o nome dele aqui na ponta da língua. Sapolsky. No livro daquele Sapolsky, ele descreve as teorias comportamentalistas, inclusive a do Pavlov, os fenômenos de habituação, recuperação, descreve todas elas em padrões de química neurológica, usando experimentos clássicos, por exemplo. Porque o circuito de dopamina do córtex frontal ventromedial, ele regula o sistema. Pode falar. Fala mais devagar que eu estou gaguejando muito. Sapolsky. O Sapolsky consegue mostrar as descobertas do Pavlov no nível da química cerebral e da circuitaria química do cérebro. Tá certo? Ele consegue mostrar? Não, desculpa. Ele descreve desse jeito porque um monte de gente conseguiu demonstrar cada uma das etapas desse circuito. Mas esses comportamentos automáticos, automatismos, hábitos, emoções primárias, eles se articulam num segundo nível, que nós chamamos de ação, em que a gente vai colocar as habilidades e os programas de ação, que são sequências selecionadas pelas consequências, não são mais automatismos. Por quê? Porque você tem aqui o comportamento operante. Num determinado contexto, algum estímulo desse contexto sinaliza para mim, então ele é um estímulo antecipatório, sinaliza para mim que determinada consequência estará presente. Por exemplo, nesse contexto, se eu tiver com sede, eu vou selecionar a água, porque a garrafa de água foi sinalizada na minha mente como indicativo de que haverá água caso eu queira sede. Mas eu não vou tomar água porque a garrafa está aqui. Eu vou tomar água para matar a sede. Aí eu já começo a ter um comportamento dirigido para o fim. Mas o Skinner trabalhou isso, num primeiro momento, entendendo como é que a seleção da consequência, ou seja, a presença da água na garrafa, constrói o aprendizado meu em termos de, na presença da sede e da garrafa, a minha resposta, a minha ação é pegar a garrafa de água. E nós temos o paradigma comportamentalista, que ele vai até o Skinner, depois ele começa a subir para o nível superior a partir do trabalho do Bandura.
que tem uma linha um pouco diferente do Skinner, está mais ligado à cognição, mas o trabalho do Skinner basicamente esgotou o paradigma comportamentalista. Há uma observação, por exemplo, do Henri Lakatos, e ele está certo nisso, de que a razão pela qual o paradigma comportamentalista deixou de ser um paradigma experimental importante e passou a ser apenas e simplesmente uma teoria consolidada é porque o comportamentalismo virou lei. Ou seja, ele mostrou que você consegue fazer aquilo funcionar daquele jeito. Portanto, ele se tornou uma coisa tão estabilizada quanto a teoria newtoniana. As leis do comportamento desenvolvidas pelo paradigma skinneriano são leis do comportamento tão estáveis quanto a teoria da gravitação do Newton. É a primeiro construto teórico da psicologia, das ciências do comportamento, que vira lei e adquire o status de uma lei geral da ciência. Ok? A grande realização da psicologia até aquele momento. Obviamente, o que aconteceu com ele? Da mesma forma que aconteceu com a teoria newtoniana da gravidade, ele explicou até um certo ponto, e aí a explicação do Lakatos, e essa explicação não pode ser ampliada sem uma complexificação bizarra da teoria. O Skinner reconhece o aprendizado de segundo grau, o aprender a aprender. O Hu, acho que o Hu foi orientador dele, se não me engano, falava sobre aprender a aprender, mas o Skinner não consegue explicar aprender a aprender a partir do paradigma puramente comportamentalista. E aí entram, na psicologia, embora entram a chamada revolução cognitivista. E nessa revolução cognitivista entra o Albert Bandura, que é o mais sólido dos comportamentalistas cognitivistas, porque o Bandura fala, tá legal, entre o estímulo antecipatório e a consequência, entra ali entre o S e o R, o SA e o R, entra o pensamento, entra a cognição, entra essa função mental de produção de ensaios abstratos que permite ao homem trabalhar com o pensamento, ou seja, ele leva para o primeiro nível do pensamento, sobe um nível do comportamento, que é o nível da motivação, onde você então tem programas dirigidos a um objetivo. E aí entra a primeira contribuição particular da cognição, que é uma contribuição que vem do Jerome Brunner, que sugeriu e demonstrou de maneira experimental que a mente, neste sentido, como um espaço de ensaio da sequência e da consequência e tal, ela opera em dois registros. Um registro paradigmático e um registro narrativo. No registro narrativo, ela conta histórias e usa essas histórias como modelos para entender os motivos. No registro paradigmático, ela modeliza sequências e usa essas sequências para construir, para entender causalidade. Eu tenho um trabalho, Computador e Poeta, que é um trabalho que eu já dei essa aula algumas vezes, que fala justamente disso. A nossa mente computa coisas e a nossa mente conta histórias. Ela trabalha no nível metafórico, no nível narrativo, no nível... todos os dois são níveis simbólicos, mas ela trabalha também no nível matematizável, no nível paramétrico, no nível técnico. Né? Nós temos... E aí, qual é o nome que nós vamos dar para esses conjuntos de paradigmas e narrações? Esquemas, que é um conceito devido ao Bartlett, que foi muito desenvolvido, profundamente desenvolvido pelo Piaget, que é modelos mentais de construção de
panos de fundo de interpretação dos acontecimentos. E aí a gente volta lá na Gestalt. Eu vou dar uma pausa aqui e falar uma história do macaco. Se você pega um macaco, um chimpanzé, por exemplo, e treina ele com um modelo de uma sala, você esconde, você mostra o modelo da sala para ele e mostra a sala para ele. O modelo é em escala, miniatura. E você esconde uma banana atrás de um móvel da sala. Quando você solta o chimpanzé na sala, ele vai direto na banana. O que significa que o chimpanzé consegue pensar de forma abstrata e incorporar um modelo no outro. Se você faz isso algumas vezes, o chimpanzé aprende rapidamente que aquilo funciona assim e a brincadeira perde a graça do chimpanzé, a não ser com a banana. Mas aí você pega, num determinado momento, você pega, esconde no modelo, você esconde atrás de um móvel, mas na sala não tem a banana atrás do móvel. O chimpanzé vai na coisa, olha onde deveria estar a banana, não vê a banana, ele não sai procurando a banana. Ele volta e interpela você. Cadê minha banana? Ele não fala em língua. Mas o que ele fez? Ele pensou. E ele pensou no nível abstrato. Ele pensou numa sequência. O que faltou para ele aqui? Faltou para ele até entendeu a regra do programa nesse nível abstrato. O que faltou para ele aqui? Faltou para ele aqui a capacidade de pensar e articular as duas coisas. É uma brincadeira, é um jogo de recompensa. O que é isso que está acontecendo aqui? Por quê? Porque os modelos de história são dirigidos diretamente ao mundo no nível da motivação. Então ele vai pensar na banana, ele vai pensar no experimentador que está brincando com ele, ok? Mas ele não vai ser capaz de perceber aquilo como uma brincadeira. Ele não vai construir um modelo do modelo. Ele constrói o modelo do mundo, mas ele não constrói o modelo do modelo. O modelo do modelo é o que acontece no pensamento quando você entra naquilo que a gente chama de metacognição. Pensar sobre pensar, conhecer o conhecimento, né? Hoje a gente chama o Homo sapiens de Homo sapiens sapiens, certo? Que é o homem que sabe que sabe. E ele se tornou o homem que sabe quando ele construiu a linhagem histórica, que é a linhagem escrita, é a linhagem configurada num objeto que independe do transmissor. Ele já se tornou um objeto, já está lá escrito, não é? O que você tem aqui, que é o nível que a gente vai chamar de permissão? Aqui eu estou seguindo de novo os caras da PNL. Por que permissão? Porque aqui você vai ter metaprogramas. Do mesmo jeito que na motivação você tem programas, aqui você vai ter metaprogramas, ou seja, programas de fazer programas. Regras, valores, crenças, modelos, teorias e por aí afora. Ok? Conjuntos que ajudam você a pensar sobre o pensamento. Ok? Nesse caso, nós temos aqui o quê? A mesma divisão do Brunner, que essa divisão vai se manter. Esquemas paradigmáticos e esquemas narrativos. E esses metaprogramas, essas regras, valores, crenças, elas vão ser necessariamente hierarquizadas. Não tem outra alternativa. Se você tiver duas regras do mesmo valor contraditórias, você fica bloqueado. Então, o que você precisa aqui? Você precisa de uma escala de valores. E aí volta lá na ameba. Onde que a escala de valores vai aparecer? Na identidade. Quem sou eu? Eu sou eu. Ou seja, é a identidade da pessoa, e aqui é a identidade no sentido abstrato mesmo da identidade, a alma. É a alma do Ari que ancora a regra básica da qual ele pode decorrer os metaprogramas, que vão regular os programas, que vão regular a ação e articular os automatismos para a interação do Ari com o mundo. O que tem na identidade? E aí você tem as grandes aventuras das psicanálises, aqui todas as psicanálises, inclusive as não freudianas. Tá legal? O Eric Berne, o pessoal dos jogos, o pessoal da sistêmica, o Reich, o Jung, que eles estão estudando o Peirce, os caras da Gestalt, o Maslow, eles estão estudando o que aqui? O Carl Rogers. Como é que a identidade se configura e articula
articula a sua atuação no mundo. O que nós temos aqui? Você vai usar palavras como eu, self, papel, persona, sombra, etc. e tal. O que tem aqui? Eu tenho aqui a análise da forma como pessoas constroem o sentido. O sentido, vamos voltar, ele é a articulação de uma causa, a minha competência, com um motivo. Ele é a construção de um propósito. Não é? É a construção da minha missão. Eu sou assim porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Essa é a minha missão. A minha missão aqui na Terra, por exemplo, assim por diante. Ok? Essa base identitária da realidade pessoal, que você vai ter que estudar ela profundamente nesse nível antropológico mesmo, para poder entender cada uma das pessoas que está na sua frente. Se ele é um cristão, ele vai atribuir o sentido de um jeito, o budista ele vai atribuir de outro, se ele é um ateu de um outro, se ele é um marxista ele vai atribuir de outro, se ele é um taoísta ele vai atribuir de outro, se ele é um sujeito da tradição Veda ele vai atribuir de outro, tá certo? E essa base identitária, ela não nasce, é claro, e se você pega 10 cristãos, cada um atribui de um jeito, então você tem a descrição da base identitária do sujeito e a tradição histórica e antropológica e cultural na qual aquela base identitária se formou, na interação com o ambiente, ou seja, automatizando coisas como Pavlov, automatizando coisas como Skinner, criando programas através do simulador interno que o Bandura fala. Ele não fala simulador interno, ele usa outra palavra, eu esqueci, mas a estrutura cognitiva, obedecendo regras a partir das instruções que você recebeu da sua ancestralidade e cultura, que te foram transmitidos pelas suas heranças, pelo contexto histórico, pelo contexto em que você nasce, tá certo? E aí você tem a antropologia, que são as bases coletivas da realidade pessoal, ok? E com isso aqui, o que a gente percebe? É possível você articular todas as teorias da psicologia cruzando essas várias fatores. É óbvio. Você vai construir uma metapsicologia. O Freud supunha que a psicanálise era uma metapsicologia, que era uma psicologia de fazer psicologias. E em alguns aspectos ele tinha razão. Algumas das coisas que nós descobrimos em virtude das teorias geradas pela metapsicologia dele. Mas como a teoria dele era ruim, do ponto de vista epistemológico, ela acabou se tornando uma grande antropologia e começou a engasgar na psicologia experimental, porque ela começou a perder poder explicativo e poder descritivo para as psicologias comportamentais. Obviamente, quando essas coisas começaram a se integrar, como a gente está agora, nós chegamos a um ponto em que já é possível conversar, colocar todas essas teorias para conversar, justamente, e aqui acho que é a minha contribuição, justamente examinando como elas são articuladas em termos de níveis lógicos, em termos de doutrinas e em termos de articulação entre o pensamento indutivo e o dedutivo, como eu falei até agora. Certo? E aí é importantíssimo entender que os domínios da psicologia são a cognição, a emoção e a ação. É claro que o ser, ele está no cruzamento dessas três coisas. O ser é tudo ao mesmo tempo. Ele pensa, sente, age tudo ao mesmo tempo. Pensar é uma ação, agir é um pensamento, sentir é um pensamento, sentir é uma ação, agir é um sentimento e assim por diante. Mas cada uma desses domínios vai ser restrita por um tipo de doutrina que opera aquilo dentro daquelas condições epistemológicas que eu coloquei lá na aula sobre análise e doutrina, ok?